Iniciando agora então mais um vídeo, a gente vai começar a falar hoje sobre o produto escalar. E vamos trabalhar bastante essa ideia porque é um produto muito importante. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, nos últimos vídeos desse capítulo a gente falou sobre muitos tipos de operações vetoriais. A gente falou sobre a adição entre dois vetores, a gente falou sobre a subtração entre dois vetores, a gente falou sobre a multiplicação de um vetor por um escalar, por um vetor, mas a gente não falou de nenhuma multiplicação entre dois vetores, né? Pois é, agora a gente vai falar. O que é o produto escalar? Nada mais é do que uma multiplicação entre dois vetores. Agora, precisa ficar claro que a gente vai ter dois tipos de produto entre dois vetores. Dois tipos de produto entre... Produto no sentido de multiplicação, tá? Entre dois vetores. Dois tipos de multiplicação possíveis entre dois vetores, tá? A gente vai ter duas possibilidades dessa multiplicação. A gente pode ter o produto escalar, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. Produto escalar. E a gente pode ter também o produto vetorial. A gente pode ter também o produto vetorial. Qual que é a grande diferença entre esses dois tipos de produto? Entre dois vetores? Bom, o resultado. O seu resultado. Porque no produto escalar, o resultado o resultado do produto escalar é um valor escalar. Resulta em valor escalar. Ou seja, 2, 3, 4, π, pode ser também um resultado desse produto, né? Você pode ter vários resultados aí possíveis para esse produto, mas todos eles, sendo o seu produto escalar, todos eles vão te dar um valor escalar. E o produto vetorial? Bom, aí vai ser o produto de dois vetores, produto entre dois vetores, que resulta em um vetor. Aí vai ser isso, ok? No caso do produto escalar. Essa é a grande diferença. Tá no próprio nome a grande diferença, né? No caso de ser um produto escalar, vai me dar um valor escalar. Um valor escalar. No caso de ser um produto vetorial, vai me dar um vetor. A gente vai focar nesse vídeo no produto escalar. Tá bom? Então, que isso fique compreendido. Aí a gente segue. Então, o produto escalar, ele também é chamado de produto interno euclidiano, tá? Se quiserem anotar isso, ele também pode ser chamado de produto interno euclidiano. Mas por que produto interno euclidiano? Então, vai ser uma discussão mais para frente, em capítulos posteriores que a gente vai ver. Que falta um pouco ainda para a gente chegar lá. Mas o produto interno nada mais é do que um tipo de produto... Na verdade, quer dizer, perdão. O produto escalar nada mais é do que um tipo de produto interno. É o produto interno mais geral, que a gente pode... Mais geral não, mais específico para o espaço euclidiano, né? Para o espaço vetorial euclidiano. Talvez em momentos posteriores a pessoa venha e queira voltar, né, para estudar melhor o produto escalar, já tendo visto o produto interno. Então, que fique claro que o produto interno nada mais é do que o produto escalar, o produto escalar nada mais é do que um tipo de produto interno que é específico para o espaço euclidiano, que são os espaços Rn, ok? Então, a gente segue. Como a gente realiza o produto escalar entre dois vetores? Como que a gente realiza o produto escalar entre dois vetores? Bom, o produto escalar eu denoto
produto escalar, eu denoto da seguinte maneira. Se eu tenho o vetor V sendo o vetor V1, V2 até Vn, e o vetor U sendo o vetor U1, U2 até o N. Ok? Então, o produto escalar entre V e U, a gente denota da seguinte forma. V, aí você faz uma bolinha, na verdade um ponto bem grosso. Faz essa bolinha assim. U, aí você escreve U. E é assim que se denota o produto escalar. Como que a gente calcula esse produto escalar? Bom, sabendo os valores, tá? Sabendo as componentes de V e de U, a gente calcula esse produto da seguinte maneira. Multiplica-se as respectivas componentes, ou seja, V1 multiplica U1, V2 multiplica U2, Vn, né, V3 multiplica o 3, V4 multiplica o 4, e assim segue-se até Vn, que multiplica o N. E soma-se os resultados. Tá? É bem parecido também com aquela ideia do produto matricial que a gente viu no capítulo 1. Bem parecido com a ideia. Então, o V1 multiplica o U1, o V2 multiplica o U2, o Vn multiplica o Un e somam-se os produtos. Então fica o quê? Fica V1 vezes U1 mais V2 vezes U2 mais 3 pontinhos mais até, faz assim até Vn vezes Un. Tá? E é isso. É assim que se aplica, é assim que se calcula o produto escalar entre dois vetores. É dessa maneira aqui. E nada mais do que isso, ok? Mas o que a gente está interessado aqui nesse vídeo não é apenas como se calcula, mas também outras propriedades e outras definições que a gente pode atribuir para o produto escalar entre dois vetores. Beleza? Ó, então vamos lá. Se eu tenho, então, que é assim que eu multiplico esses dois vetores, é um produto, lembra, né? Um produto entre dois vetores, o resultado dessa conta que eu vou fazer vai ser o quê? Vai ser um vetor? Vai ser uma função? Não, gente, vai ser um escalar, né? Porque eu sei que o V1 vale alguma coisa e o 1 vale alguma coisa, V2, são valores, né? V1, V2, Vn, são todos valores, né? Então, se eu multiplico dois valores e somo com outros produtos entre outros valores, eu vou conseguir um escalar, tá? O resultado disso aqui é um escalar. A gente vai ver isso no exemplo a seguir. Então, se eu tenho então que V é o vetor, se eu tenho que V é o vetor menos 3, menos 2, perdão, menos 2. Tem que ver o vetor. Não, vamos começar de novo. Melhor. Se eu tenho que ver é o vetor menos 2, 3, 4. 3, 4. E U é o vetor 2 menos 1, 3. Então, o produto escalar de V com U, produto escalar de V com U,
entre V e U vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 2, mais 3 vezes menos 1, 3 vezes menos 1, 4 vezes 3, mais 4 vezes 3. Ok? Então, eu fazendo essa conta, V escalar U, fica então menos 2 vezes 2 dá menos 4, né? Isso aqui então, V, deixa eu escrever de novo, V escalar U é igual a menos 4, aí mais 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais menos 3, fica menos 3 só. Aí depois mais 4 vezes 3, que dá 12. 4 vezes 3 dá 12. Então, menos 4 menos 3 dá menos 7, mais 12 dá 5. Beleza? Então, eu posso afirmar que o produto escalar entre V e U é igual a 5. Ok? É assim que se realiza o produto escalar. Viram que o resultado deu um valor escalar, deu 5. Que eu poderia muito bem multiplicar esse valor 5, por um outro vetor, por exemplo, né? Poderia fazer a multiplicação desse V escalar com U vezes outro vetor e seria tratado como uma multiplicação por escalar, tá? Beleza? Agora vamos para a interpretação geométrica, que aí fica legal. Porque o que acontece? Se eu tenho aqui dois vetores, eu não vou falar quais são esses vetores, eu não vou dar não vai ser necessário, tá, que seja explicitado quais são esses vetores, mas vamos fazer no plano cartesiano antes. Ó, vamos lá. E vocês vão entender. Vamos supor, então, que esse aqui seja o vetor A. E esse aqui seja o vetor B. O que significaria geometricamente esse produto? Por que é assim que eu faço esse produto? Que jeito mais estranho de fazer um produto, né? De realmente realizar um produto. Porque se eu estou falando de valores escalares, por exemplo, eu tinha 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Jeito mais esquisito de fazer um produto, né? Pega, multiplica um com o outro, soma depois com o outro, soma depois. Jeito esquisito, né? Pois é, mas existe uma interpretação geométrica para isso. A interpretação geométrica é a seguinte. Ó, eu vou desenhar aqui no B uma linha tracejada da direção do B, do vetor B. Tá? E o produto, vamos lembrar então de como funcionava o produto quando eu tinha valores se multiplicando, né? Quando eu tinha valores se multiplicando, vamos relembrar aqui um pouquinho só. Vamos só dar uma relembrada. Quando eu tinha valores se multiplicando, eles dois estavam na reta dos reais, correto? Aqui no meio é o 0. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí pra cá eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 ali. Ixi. Acabou ficando meio desproporcional. Mas tá tudo bem. Aqui é o 0, ok? Aqui é o 0. Aí se eu falo que eu tenho, então, na verdade eu acho que eu acho que o 0 não vai ficar aqui não. Vamos tirar o 0 daqui. Vamos tirar esse 0 daqui. Finge que eu nunca escrevi esse 0 aqui. Eu escrevo o 0 aqui. Aqui nesse aqui, ó. Como que é a situação? Como que eu faço daí esse produto? Quando eu tenho assim, ó, dois valores se multiplicando. Por exemplo, 2 vezes 3. 2 vezes 3.
qual que é o resultado disso daqui? Isso aqui dá 6, certo? Isso aqui dá igual a 6. Deixa eu escrever com outra cor. Isso aqui dá igual a 6, não é? Como que a gente interpreta isso geometricamente? Geometricamente não, né? Na reta dos reais. Se eu tenho aqui, então, 2, esse é o valor 2. Ó, esse aqui é o valor 2. Isso aqui é 2. Que vai do 0 até o 2, né? Isso aqui é 2. Aí o 3, aí eu vou colocar o 3 aqui em cima. O 3 é esse daqui, daí, ó. Ele vai até ali, até aqui. Aí vai ser isso daqui. Esse aqui é o 3. O que significa falar 2 vezes 3 é igual a 6? Opa, eita. Aqui é 3. Aqui é 2. Aqui embaixo é 2. O que significa falar 2 vezes 3 é igual a 6? Significa falar que eu vou estar somando, né? Eu vou estar somando na coisa. Eu posso tanto falar que eu vou estar somando 3 vezes aqui o valor 2, né? Eu poderia estar falando que eu vou colocar, então, 3 vezes o valor 2, né? Que eu chegaria ali naquele ponto, ou seja, 3 vezes. Como assim 3 vezes? Eu tô aqui, ó, somei 2 mais 2 mais 2. Aqui também é 2, aqui também é 2. Aí eu somo, né? Ou eu poderia também falar que eu tô somando, que eu tô pegando o 3 e somando ele 2 vezes, né? Desde o 0 ali, ó. Aqui, ó, começa aqui desde o 0, aí vai 0 até 3 e depois soma mais um 3, né? Aqui também é 3, aí eu somo esses valores. Os dois resultados chegam aonde? Chegam no 6. E é isso que eu estou falando quando eu falo que é o produto, que eu estou multiplicando dois valores. Aí o que acontece? Quando eu tenho casos onde eu tenho, por exemplo, eu tenho valor com vírgula, né, sendo multiplicado, aí a interpretação é um pouco mais complexa do que isso. Fica um pouco mais difícil da gente desenhar tudo isso aqui. Então vamos só entender que é isso daqui. Na reta dos reais, né, essa aqui é a reta dos reais. Essa aqui é a reta dos reais. Na reta dos reais, a definição é essa, quando eu multiplico dois valores na mesma reta. E no caso do produto escalar? Agora vamos entender o seguinte. Vamos entender que aqui entre esses dois vetores eu tenho um ângulo aqui, né? Esse aqui. Que fique compreendido que esse é, por definição, esse ângulo aqui, que eu estou denotando, é a definição do ângulo que eu estou usando aqui, é o menor ângulo entre esses dois vetores, tá? Porque eu poderia ter também o vetor aqui fora, né? Poderia ter o vetor aqui fora. O vetor aqui fora vai ser um ângulo muito maior do que esse vetor, desse ângulo θ aí. Eu chamei ele de θ, tá? Ficou meio pequenininho, mas eu chamei ele de θ. Deixa eu fazer com outra cor. Chamei ele de θ, tá bom? Vai ser um ângulo muito maior do que esse θ aí. Então, só tem duas possibilidades de ângulo entre esses dois vetores. O menor ângulo entre eles é o que eu estou denotando nesse caso, tá bom? Mas, ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu tenho um ângulo entre esses dois vetores, correto? Beleza. Então, o que eu estou falando quando eu falo sobre o produto escalar entre A e B? Produto escalar entre escalar B. Produto escalar entre A e B. Quando eu falo isso daqui, o que eu estou querendo dizer? Então, a gente vai puxar para essa definição aqui. Porque é o seguinte, esse vetor A, ele vai ter uma projeção ortogonal aqui nesse vetor B. Como que eu vejo essa projeção ortogonal? Bom, vai ser uma projeção que faz 90 graus com a direção de B. Aqui, ó, 90 graus. Faz 90 graus com a direção de B. E eu tenho também, além disso, eu tenho o módulo de B aqui, né? Ó, o módulo de B aqui. Esse aqui é o módulo de B, não é? Deixa eu fazer um pouquinho mais destacado para diferenciar bastante do módulo ali. Certo? Esse aqui é o módulo de B, eu tenho aqui o módulo de B. E essa projeção aí com o A, essa projeção do A na direção do B, vai me dar também
ela vai me dar também uma direção não, uma distância aqui, né? Vai me dar uma certa distância, a distância que vai aqui do ponto onde o vetor começou, que é o 0 aqui, até esse ponto onde chegou, onde cruzou, né, a direção ortogonal, aqui a projeção ortogonal, com a direção de B. Vai ser, então, essa distância aqui, correto? Não é? Não é isso? Então, essa distância aqui, ela vai ser relativa à distância, ao módulo de A, beleza? Vai ser relativa ao módulo de A. O produto escalar entre A e B nada mais é, produto escalar entre A e B, nada mais é do que o produto na mesma linha, igual na reta dos reais, que a gente fez aqui, o produto entre essas distâncias. Nada mais é do que o produto da distância, o produto da distância do vetor B, do módulo do B, do vetor B, tá? Vezes o produto, vezes a distância dessa projeção que a gente fez aqui do vetor A. Ok? Nada mais é do que isso, gente. Então, mas como que eu vou definir como que eu posso definir essas distâncias, né? Bom, essa distância aqui a gente acabou de ver que é o módulo de B. Mas e a outra distância? Vamos falar de trigonometria de novo? Se eu considerar, se eu der uma mudada aqui, se eu virar um pouquinho esse papel e olhar aqui, ó. Aqui eu não tenho um triângulo retângulo, gente. Não é um triângulo retângulo isso daqui? Onde aqui seria a hipotenusa e aqui seriam os catetos, não é? Considerando só isso daqui. Eu não tenho um triângulo retângulo aqui? Aqui não é 90 graus, que eu acabei de falar? Então, qual que é esse valor aqui? Esse valor não vai ser a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo θ? Não vai ser? Não é assim que eu posso definir? Então, vai ser isso, gente. Vai ser simplesmente isso. Então, o produto escalar de A... Então, ó, esse aqui vai ser o módulo do vetor A vezes o cosseno de θ. Vezes. Então, eu posso definir isso dessa forma? Posso. Posso definir, então, que o produto escalar de A com B é igual a o produto... isso aqui é igual ao módulo de B, tá? Módulo de B, vezes módulo de A vezes o cosseno de θ. Ok? A recíproca é verdadeira. Por quê? Por que eu disse isso? Porque a hora que eu ver a projeção ortogonal, que vai ser mais ou menos assim, ó, aqui, ó, por aqui, assim, a projeção ortogonal do B na direção do A e multiplicar a distância que eu vou ter como projeção ortogonal do B no A pelo módulo do A, eu vou obter o mesmo valor, ok? Como que eu consigo ver isso? Eu conseguiria tanto trazer esse A para frente e o B aqui do lado do cosseno, que eu posso dizer que isso seria igual também, né? Que eu estou falando, é que daí eu poderia estar trabalhando com a projeção ortogonal de B em A, em vez de trabalhar com a projeção de A em B. E o valor que eu ia chegar é o mesmo, assim como aqui, assim como o que eu fiz aqui, beleza? Eu poderia falar também que a projeção do A, quer dizer, o módulo do A vezes a projeção de B em A. E o cosseno, o θ seria o mesmo ângulo, ok? B vezes o cosseno de A, cosseno do θ, quer dizer. Poderia falar que é a mesma coisa. Por quê? Porque é a mesma coisa, porque é o mesmo valor, dá o mesmo resultado. Beleza? Compreendido? Ambas as projeções aqui, tanto de B em A quanto de A em B, multiplicados pelo o módulo, né, de onde está se projetando, né, nessa distância aqui, ó, essa distância aqui e essa outra distância aqui, tá? Essas duas distâncias, ambas, o produto dessas duas
tanto esse produto quanto o produto, se eu considerar daí a projeção ortogonal do B no A, aqui vai fazer 90 graus, e considerar daí o módulo do A, aqui ó, o módulo do A, módulo de A, vezes a projeção ortogonal daí do B no A, vezes essa distância aqui, mais ou menos. Tanto isso aqui vezes isso, e esse aqui vezes esse, dá a mesma coisa que esse vezes esse, entendeu? Da mesma forma que eu falei aqui. Eu poderia muito bem estar multiplicando 2 vezes 3, quanto está multiplicando 3 vezes 2. E qual que é a interpretação algébrica disso? É que o seguinte, A produto escalar com B é igual a B produto escalar com A. Essa é a interpretação algébrica, ok? Para isso que eu falei agora. Mas essa aqui é a interpretação geométrica. Isso aqui é a interpretação geométrica, beleza? São essas duas interpretações que eu poderia fazer. Então, compreendido isso, de que eu poderia tanto projetar B em A e multiplicar essas distâncias, quanto projetar A em B e multiplicar as distâncias, que eu chegaria no mesmo resultado, a gente segue. Porque agora a gente vai ver um exemplo aqui que eu preparei, que tem até orgulho, ficou bem bonitinho, sobre isso sendo aplicado em 3D, em 3 dimensões, ok? Vai ser com o exemplo que eu dei um pouco mais cedo. Tá? E nesse caso aqui eu fiz só uma distância, já que a gente já entendeu que eu poderia ter essas duas distâncias, tá? Mas vai ser eu considerei só a distância do V no U, tá? Aqui eu disse que V é esse vetor, U é esse outro vetor, que eu acabei de usar no exemplo, né? A gente já sabe que o produto escalar entre U e V dá 5. Portanto, aqui eu tenho o vetor U, aqui eu tenho o vetor U, aqui eu tenho o vetor V, tá? Esses dois vetores aqui. Aí eu projetei ortogonalmente o vetor V na direção do vetor U, que eu denotei aqui com essa linha tracejada. Eu projetei aqui o vetor V e me deu essa distância aqui, ó, em verde, tá vendo? Essa distância aqui em verde. O módulo de U é o quê? É essa distância aqui, ó. É essa distância aqui. Aí, trazendo isso aqui para cá, eu tenho essa distância e essa distância aqui embaixo. A distância em verde vai ser o módulo de V vezes o cosseno do θ, né? Que é o que a gente acabou de ver. E a outra distância vai ser o módulo de U. Então, como eu disse, o produto escalar entre V e U é o produto dessas duas distâncias aqui. Tá? Dessas duas distâncias aqui. Assim como na reta dos reais. Mas isso se traduz geometricamente dessa forma. E essa é a fórmula para interpretação geométrica entre esses dois vetores, ok? Vai ser então o produto escalar entre V e U é o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ, que é o menor ângulo entre eles. O θ aqui, reparem que o θ aqui, ele é sim o menor ângulo, porque eu poderia ter também um ângulo que fosse bem maior aqui atrás, ok? Beleza? Compreendido isso, a gente segue, porque a gente tem que falar agora sobre as propriedades propriedades do produto escalar, beleza? Então vamos lá, propriedades do produto escalar. Beleza? Propriedades do produto escalar, então. Igual as propriedades algébricas, tá? Propriedades algébricas do produto escalar. Igual aquelas que a gente fez sobre soma, subtração e multiplicação por escalar. Beleza? Primeira propriedade importante. Se eu tenho o vetor 0 e eu pego o vetor 0 e multiplico ele escalarmente, multiplico aqui, ó, multiplico produto escalar com um vetor V, tá?
Se eu pego o vetor 0, multiplico, faço produto escalar com o vetor v, isso aqui é a mesma coisa que fazer o produto escalar de v com o vetor 0, que dá igual a 0. Tá? Beleza? Segunda propriedade. É aquela que a gente viu, né, na interpretação geométrica, de que eu poderia tanto tá... Aí tem uma linha aqui, ó, essa linha aqui, que eu esqueci de comentar. Essa linha aqui é simplesmente a projeção ortogonal daí de U na direção de V. Aí eu estaria multiplicando essa distância aqui do módulo de V vezes a distância do módulo de U vezes o cosseno de θ. Tá? Seria essa distância vezes essa distância. Tá? Então, essa é a outra propriedade. U vezes V, U produto escalar V, é a mesma coisa que V produto escalar. Vale o mesmo resultado que V escalar U. E não tem muito segredo, né, gente? Eu poderia fazer isso daí naquele outro exemplo que a gente fez, aqui. Nesse outro exemplo aqui que a gente fez, que a gente calculou, a gente fez aqui, ó, menos 2 vezes 2, 3 vezes menos 1, 4 vezes 3, né? E somou-se os resultados. A gente estaria simplesmente, se a gente fizesse V, em vez de V escalar U, fizesse U escalar V, trocasse esses dois, a gente estaria simplesmente trocando assim cada fator aqui, cada elemento dessa soma. Mas o produto, a ordem dos fatores não altera o produto, não é? Então, se eu multiplicar menos 2 vezes 2, é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes menos 2. Assim como os outros. Beleza? Então, é isso. É a mesma coisa, dá o mesmo resultado, tá? Dá o mesmo valor como resultado. Beleza? Terceira propriedade. Se eu tenho U multiplicando escalarmente, o vetor U multiplicando escalarmente a soma entre dois vetores, V mais W, o vetor soma, né, na verdade, não é a soma entre dois vetores, é o vetor soma. Se eu estiver multiplicando escalarmente aqui com produto escalar, U escalar com o vetor soma de V com W, isso aqui é igual, aí tem aquela propriedade distributiva desse produto escalar. Eu posso sim entrar com U multiplicando V e multiplicando W e somar os resultados. U escalar V mais U escalar W. Beleza? Quarta propriedade e penúltima. A gente aqui pode fazer uma segunda definição para o módulo agora. Porque a gente tinha aquele negócio que o módulo, né, as componentes, é a soma do quadrado das componentes, né? A raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. A gente viu isso aí, que o módulo é isso, é assim que eu calculo o módulo de um vetor. Mas a gente pode definir aqui agora o módulo de outra maneira. Porque se eu fizer o vetor V e fazer vetor V escalar com outro vetor V? Ou seja, fazer o produto escalar entre os mesmos vetores, entre dois vetores iguais. Eu vou estar multiplicando V1 por V1, aí eu somo mais V2 vezes V2, mais V3 vezes V3, mais V4 vezes V4, mais V5, até Vn, né? Então fica V1 vezes V1, que dá V1 ao quadrado, mais V2 vezes V2, que dá V2 ao quadrado, e assim segue-se. Vai ficar V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado, mais V4 ao quadrado, que é nada mais, nada menos do que o quadrado, a soma dos quadrados das componentes. Só ficou sem a raiz quadrada. Então eu posso afirmar que isso aqui seria igual ao módulo de V ao quadrado. Por quê? Porque se eu considerar que o módulo de V é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, se eu considerar isso, eu vou poder dizer que daí módulo ao quadrado é simplesmente a soma sem a raiz, porque vai cortar a raiz com o quadrado aqui, né? Não é isso? Então, a terceira, essa é a quarta propriedade, tá? Quinta propriedade, que vai ser importante mais para frente no próximo vídeo, quando a gente for falar de ângulo, do ângulo entre dois vetores. E se eu multiplicar
um escalar vezes um produto vetorial. V escalar U. Aí eu multiplico esse produto vetorial por um escalar. E se for esse o caso? Bom, isso vai ser igual, esse escalar entra multiplicando apenas um dos vetores, tá? Ele pode entrar multiplicando tanto V quanto U, tá? Mas ele vai entrar sempre multiplicando apenas um dos vetores. Vai ficar, então, AV, ou seja, A vezes V, aqui é um produto de um escalar por esse produto aqui, é uma multiplicação. Então, fica A vezes V, produto escalar, com U. A entrou só em V, não entra em U, tá bom? Não multiplica U. Tá? Beleza? Isso é importante de ficar descrito. Ok? Então a gente tem isso daqui e a gente pode adquirir, a gente pode definir também uma sexta propriedade, né? De que essa propriedade aqui do produto escalar, de que o produto escalar de V com U é igual ao módulo de V, ou módulo de U, né? Tanto faz a ordem. Módulo de V vezes o módulo de U, vezes o cosseno de θ. Sendo θ o menor ângulo entre esses dois vetores. Beleza? Ok? Compreendido? Agora, por último, nesse vídeo, para acabar esse vídeo, eu queria aqui com vocês fazer uma coisa, considerar uma situação, tá? Considerar a seguinte situação. A gente vai considerar o seguinte, a possibilidade, a gente vai só considerar uma possibilidade, a gente não vai para poder trabalhar uma coisa que vai ser importante. Uma coisa que pode ser importante para a gente. Só um minuto. Muito papel aqui. A gente vai só considerar aqui uma coisa. Seguinte. A gente falou no vídeo no vídeo das operações entre os vetores, né, da álgebra vetorial, parte 1. A gente falou que se eu tenho aqui, ó, se eu tenho aqui o espaço em 3D, tá? Aí eu tenho um vetor aqui. Não, vou fazer em preto também. Aí, não, fazer em azul, melhor. Aí eu tenho um vetor aqui. Eu não vou denotar exatamente as componentes, tá? Mas aí eu tenho um vetor aqui. E tenho daí também outro vetor aqui. Tá? Aí eu tenho outro vetor aqui também. Tenho esses dois vetores. Esse aqui é o vetor V. Esse vai ser o vetor V. E esse vai ser o vetor U. Tá bom? Beleza? Qual que é o vetor V menos U mesmo? O vetor V menos U é o vetor que sai do negativo, menos U, V menos U, sai do que está negativo e vai até o que está positivo. Sai da ponta do negativo e vai até a ponta do que está positivo. É esse vetor aqui, ó. Vai ser esse vetor aqui. Esse vai ser o vetor V menos U. Vetor V menos U. V menos U. Tá? Esse vai ser o vetor V menos U. Sai da ponta do que está negativo, do vetor que está em negativo, e vai até a ponta do positivo. Beleza? Esse vai ser o vetor. Agora presta bem atenção. O que é essa forma geométrica aqui que eu acabei de fazer? Né? Vamos lembrar que aqui tem um ângulo também. Esqueci de falar que aqui tem um ângulo. Aqui tem um ângulo que vai ser o ângulo θ. O que é essa forma geométrica que eu acabei de fazer? Ela não é um triângulo? Não é um triângulo, gente? Não é um triângulo que foi aqui, ó. Não é? Não vai ser um triângulo isso daí? Então, se eu quiser daí falar sobre esse triângulo, vamos trazer esse triângulo aqui assim, ó. Vamos fingir que a gente está olhando daqui de baixo, tá? Vamos considerar um observador daqui de baixo.
considerar um observador que está olhando daqui de baixo, isso daqui, bem de onde eu vou olhar para esse triângulo e vou ver ele da seguinte maneira. Vetor V, vetor U, e o vetor... Não. O vetor U. E o vetor V menos U. Porque o que acontece? Eu posso definir qualquer triângulo utilizando vetores, né? Utilizando esses vetores assim. Então, esse triângulo ele pode ser um triângulo qualquer, tá? É uma definição. Aqui que a gente vai fazer? Aqui a gente vai considerar um triângulo qualquer que eu posso fazer. Esse aqui é o vetor V, esse aqui é o vetor U e esse é o vetor V menos U. Por mais... Opa! V menos U. Por mais que tenha ficado parecido que aqui existe um ângulo reto, mas foi bem sem querer, tá bom? Agora eu quero falar o seguinte. E se eu pegar e considerar o produto escalar de V menos U, desse vetor subtração aqui, por ele mesmo? Se eu fizer V menos U escalar com V menos U. Se eu fizer, então, o produto escalar, o seguinte produto escalar. Nossa senhora. V menos U, né, que vai ser esse vetor, escalar com V menos U. Vamos fazer essa conta utilizando as propriedades que a gente acabou de ver? Essas propriedades aqui. Vamos fazer essa conta? Então, seguinte. V menos U escalar com V menos U. V menos U escalar com ele mesmo. Vamos considerar as propriedades. Como que eu realizaria esse produto escalar? Bom, se eu falar que esse vetor V menos U vai ser esse vetor aqui, né? Vai ser a mesma coisa. Mas se eu falar que esse vetor aqui é tipo o vetor A, eu posso tratar essa conta aí com essa propriedade aqui, né? O vetor A vai entrar multiplicando, o vetor A entraria multiplicando essa soma ou a subtração, tanto faz, tá, gente? Como a terceira propriedade aqui, tá? Terceira propriedade. A coisa vai entrar multiplicando. Então, esse vetor A entraria multiplicando o U e o V, tá? Ou vamos fazer ao contrário, na mesma ordem, né? Que tá no vetor A aqui, ó. Vários rabiscos, vários garranchos aqui. Vamos supor que isso aqui é tipo vetor A, tá? Aí o vetor A entraria multiplicando V e entraria multiplicando U. Ficaria igual ao quê? Ficaria igual... Agora, em vez de chamar de A, eu vou chamar direto de V menos U, tá? Que é o vetor que eu estou chamando de A. Ficaria, então, o V menos U entraria multiplicando o vetor V e entraria multiplicando U menos U ali. Ficaria, então, V menos U multiplicando produto escalar com o vetor V menos V menos U multiplicando escalarmente o vetor U, certo? Não seria isso? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar outra vez a mesma propriedade e eu vou entrar de novo com o vetor para dentro multiplicando. Esse vetor V agora vai multiplicar o vetor V e esse vetor U. E esse aqui, mesma coisa, tá? Então, vai ficar, então, V... Vai, então, fazer produto escalar de V com V, né? Vai entrar multiplicando, distributiva. Menos, aí, V multiplicando com U agora. V multiplicando U, tá? Aí, terminei esse aqui. Agora, menos. Agora, de novo, U vai entrar multiplicando V e U vai entrar multiplicando menos U, tá? Então, vai ficar, vou abrir o parênteses aqui, U vai entrar multiplicando V, vai ficar U escalar menos, V escalar U, né? Vai ficar, ou U escalar V, tanto faz, que os dois é a mesma coisa, né? Vai ficar, então, V escalar U, né? E menos
U escalar U. Ok? Agora eu tenho uma subtração aqui, né, desses dois produtos escalares. Esse menos aqui é como se fosse um escalar, tá? Na verdade, isso daqui são como se fossem valores, é como se fosse tipo A e B, não vetor, tá? É como se fosse A e B. Se eu tenho A menos B e aqui eu tenho menos aqui para fora, o menos entra tirando esse sinal. Tirando o sinal daqui, ficando positivo e botando um sinal negativo no primeiro. Então, eu vou entrar com o menos aqui nesse parênteses, só isso. V escalar V menos V escalar U, tá? Menos V escalar U de novo, que entrou com menos agora, V escalar U de novo. Aí entra aqui, ó, menos com menos fica mais U escalar U. Beleza? E agora? Bom, agora eu olho para o seguinte. Eu tenho menos V escalar U, menos V escalar U. Ou poderia estar trocada essa ordem aqui, mas não tem problema. Aí a gente usaria daí a segunda propriedade aqui, de que U escalar V é igual a V escalar U. É a mesma coisa, dá o mesmo resultado. E a gente soma, né, esses valores. Fica menos 2 vezes V escalar U, né? Então fica V escalar V. Aí eu vou trazer esse U para cá, tá? Vai ficar mais U escalar U. Aí menos... Aí eu vou escrever essa conta aqui, tá? Agora eu vou escrever essa conta aqui. Essa conta que a gente fez aqui. Agora eu vou escrever. Aí fica menos... O quê? Tem duas iguais aqui, então fica menos 2 vezes V escalar U. Certo? Não fica isso? E qual que é a definição que a gente deu para módulo mesmo? Né? Se eu tenho V escalar V, não é o módulo ao quadrado? Ou qualquer vetor escalar com ele mesmo não vai ser o módulo dele ao quadrado? Então eu posso aplicar isso, porque eu tenho o quê? Eu tenho o módulo de... Eu tenho o V menos U, produto escalar com V menos U, então eu posso dizer que isso aqui é o módulo de V menos U ao quadrado, né? Isso vai ser igual ao quê? V escalar U, V escalar V, também, mesma coisa, módulo de V ao quadrado. Módulo de V ao quadrado. Mais, aí, U escalar U, então é o módulo de U ao quadrado. É a mesma coisa, dá o mesmo resultado, tá? Exatamente a mesma coisa, é a definição, é por definição, propriedade. Menos 2 vezes, o que é V escalar U mesmo? O que a gente viu que era V escalar U? Não é isso daqui? Não é? Não vai ser isso? Não vai ser, V escalar U não vai ser módulo de V vezes módulo de U vezes o cosseno θ? Então fica módulo de V vezes módulo de U vezes o cosseno de θ. E o que é isso daqui que a gente acabou de encontrar? É a famosa lei dos cossenos. Lei dos cossenos. É a famosa lei dos cossenos. Acabamos o quê? De deduzir a lei dos cossenos. Simplesmente fazendo o produto escalar de dois vetores iguais, desse vetor subtração aqui, tá? Que é o quê? Considerando que aqui é o ângulo θ, né? Esse aqui é o ângulo θ, tá? Esse é o ângulo θ. Que é nada menos do que... Aí eu tô falando do quê? Eu tô falando dos lados do triângulo. Esse lado aqui, né? Esse lado aqui. Aí eu tô falando também desse lado aqui, que é esse aqui é o módulo de U. Esse aqui vai ser o módulo de V, que é a distância, né? São simplesmente os lados do triângulo. E aqui vai ser a distância... Opa! Aqui vai ser o módulo do V menos U. Então, acabei, então, de deduzir a lei dos cossenos para vocês. Tá? Beleza? Simplesmente usando o produto escalar. Tá? É para esses casos assim que a gente vai ter. Então, compreendido isso,
esse é o final do vídeo, é aqui que a gente para e a gente continua, então, falando de ângulo entre vetores. Até lá.